aquela sensação de estar sendo observado, como se algo ou alguém tivesse aí te espreitando, mesmo quando não tem ninguém por perto? Pois é, essa é a essência do verdadeiro medo. Não os sustos baratos, mas aquele medo que se arrasta, que fica aí na sua mente mesmo depois do filme acabar. E hoje eu vou te apresentar aí 7 filmes que realmente mexem com a gente, que faz a gente ficar pensativo achando que tem alguém observando. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece e acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Tayla Moitinho. Imagina só que você aluga um lugar, uma casa de temporada, e ao chegar no local você descobre que já tem um hóspede lá. Estranho, né? Mas se isso fosse apenas aí o começo dos problemas, a ponta do iceberg. Em Noites Brutais, a Tess enfrenta exatamente essa situação. Um evento importante lotou todos os hotéis da cidade e a única opção é dividir a casa com um homem aparentemente inofensivo. Mas conforme a noite avança, ela percebe que tem algo muito errado naquela casa. E o grande diferencial em Noites Brutais é a forma como ele conduz a narrativa. O que começa com um simples filme psicológico logo se transforma em um terror absoluto. A casa esconde passagens secretas, túneis escuros e um passado macabro que remete a segredos terríveis. E quando a verdade ameaça surgir, o filme tem uma alteração inesperada, deixando o espectador em choque. A atmosfera do filme é claustrofóbica e perturbadora, e a sensação de perigo cresce a cada cena, e quando a gente acha que tá entendendo o que tá acontecendo em tela, o roteiro joga a gente pra um lado completamente inesperado. E a criatura que mora lá nos corredores escuros da casa é algo que parece que saiu de um pesadelo nosso, sabe? Quando a gente fica com medo de ter alguém dentro da nossa casa vigiando a gente. E além disso, o filme brinca com a nossa noção de confiança. Como saber em quem confiar numa situação extrema? Será que o verdadeiro perigo tá no hóspede desconhecido ou nos segredos escondidos aí nos porões daquela casa? Noites Brutais entrega um terror psicológico intenso, com uma construção de tensão impecável, com reviravolta chocante. Sabe aquela questão de viver a vida como se fosse o último dia? Bom, esse filme leva isso ao pé da letra. A Jay é uma adolescente comum, até que um dia ela dorme aí com um cara que esqueceu de contar um pequeno detalhe pra ela. Ele carrega uma maldição mortal transmitida pelo que vocês sabem o que eu tô falando aqui. Agora a Jay tá sendo perseguida por uma entidade aí que pode assumir qualquer forma e que nunca vai parar de andar na sua direção. E o mais assustador de Corrente do Mal é a simplicidade. O terror não vem aí de monstros grotescos, mas do fato de que essa coisa nunca desiste. Não corre, não grita, apenas caminha, e se ela te alcançar, bom, você não vai querer que ela te alcance. O filme brinca com a ideia de paranoia constante, porque a entidade pode parecer qualquer pessoa. Pode parecer um estranho na rua, um amigo, até mesmo um parente. Isso faz com que a protagonista e o espectador fiquem o tempo todo ali tentando identificar onde está o perigo. E eu admito, galera, que até eu fiquei tentando achar quem era ali o falso, né? Quem era o monstro. Além disso, também tem uma metáfora profunda sobre a adolescência e os medos que vêm com a transição para a vida adulta. A maldição transmitida aí pelo sexo pode ser interpretada como um símbolo de doenças sexualmente transmissíveis ou até mesmo para traumas emocionais que algumas experiências podem deixar. A estética do filme também contribui muito para sua atmosfera aterrorizante. Eu gostei bastante desse filme. E assim, galera, pode não ser o melhor filme do mundo, mas é um filme totalmente diferente, com uma entrega diferente, a narrativa é diferente, então eu acho que vale a pena conferir. Esse aqui é um clássico de filmes de terror psicológico japonês. Imagina uma série de assassinatos onde as vítimas aparecem com um enorme X cortado na garganta. Mas o mais assustador, os assassinos são pessoas comuns, um professor, uma dona de casa, um médico, que sequer lembram do que fizeram. O detetive Takabe entra na investigação e descobre que todas as pistas levam a um homem misterioso chamado Mamiya, que tem um talento perturbador. Ele hipnotiza qualquer pessoa e faz com que eles cometam atos violentos sem perceber. A questão é que ele não usa métodos convencionais de controle da mente. E às vezes basta só algumas palavras ditas de maneira certa para que essas pessoas entrem em um estado de hipnose profunda e percam completamente o controle das suas ações. E o mais perturbador é que Mamiya parece sempre estar em um estado de amnésia, sem lembrar de nada que ele faz. Ele se mostra apático, confuso e repete perguntas de forma mecânica, como se ele tivesse sempre perdido ali no tempo. Mas conforme Takabe se aprofunda na investigação, ele percebe que essa postura aí pode ser só uma fachada para algo muito mais sinistro. O filme não entrega aí respostas fáceis, tá? E à medida que a história vai avançando, o Takabe se vê cada vez mais obcecado com o caso. Ele começa a sentir os efeitos psicológicos da sua proximidade com a Mia e questiona se a sua própria mente está começando a desintegrar. Galera, antes de continuar aqui, eu vou ter que colocar meu óculos, porque
Eu achei que eu ia conseguir usar ele só em vez em quando, mas pelo jeito eu vou ter que usar em todas as gravações. E o que eu mais gostei de Akira é a sua atmosfera inquietante, que sempre te coloca ali num estado constante de desconforto, sempre desconfiando das pessoas. Será que o detetive vai conseguir desvendar esses mistérios sem perder a sua própria sanidade? Ou será que ele também vai cair na mesma influência hipnótica que levou tantas pessoas a cometerem crimes impensáveis? E eu não vou mentir pra vocês, o ritmo é lento, mas é hipnótico porque faz com que o espectador se sinta exatamente como as vítimas do filme, perdido, confuso e vulnerável. E se você curte filmes de terror psicológico com um toque sobrenatural e que mexe com a mente, esse filme é uma ótima pedida pra você. Esse filme aqui enganou milhares de pessoas. Em 1992, a BBC transmitiu Ghostwatch como se fosse um documentário ao vivo sobre uma casa mal assombrada. E o problema? Muita gente acreditou que era real. O programa acompanhava uma equipe de repórteres que investigava atividades paranormais numa casa de família. No início, tudo parecia apenas um show televisivo, tentando aumentar a audiência com barulhos suspeitos e relatos vagos. Mas conforme a transmissão avançava, os eventos se tornavam cada vez mais perturbadores. A entidade conhecida como Pipes começa a se manifestar de uma forma assustadoramente real e as câmeras captam aparições discretas em cantos escuros, ruídos sinistros ecoam pela casa e os âncoras do programa começam a perceber que algo de muito errado está acontecendo. E o grande diferencial de Ghostwatch é a forma como ele usou essa abordagem documental tão convincente que o público realmente acreditou que se tratava de uma investigação paranormal ao vivo. O impacto foi tão grande que muitas pessoas relataram sofrer pesadelos e ataques de pânico após assistir essa transmissão. O canal de TV recebeu milhares de reclamações e o filme foi banido da programação por mais de uma década. Hoje, Ghostwatch é lembrado por um dos melhores exemplos de terror psicológico que mexe diretamente com a mente do espectador. E se você curte aí um filme de terror psicológico que desafia a percepção da realidade, Ghostwatch é pra você. Misturando terror com aquele pinguinho de zumbi, esse filme já começa daquele jeito. Um casal resolve fazer aí uma viagem romântica, mas claro, tudo dá errado. Perdidos, eles param num posto de gasolina no meio do nada e são atacados por um frentista infectado por um parasita que transforma seu corpo em algo cheio de espinhos. Galera, o terror aqui é visceral. Esse parasita não apenas infecta, mas transforma o corpo da vítima em um verdadeiro espetáculo grotesco, onde os espinhos crescem descontroladamente, rompendo a carne e os ossos. A infecção se espalha de forma rápida e os personagens logo percebem que qualquer contato pode ser o suficiente para eles irem de arrasta. E essa criatura, o zumbi aí, parece ser imparável porque ele se regenera, se adaptando a cada tentativa aí de exterminar eles. O filme não economiza em cenas de horror corporal, mostrando transformações grotescas e dolorosas que fazem com que qualquer um se contorça aí na cadeira, porque é muito estranho. Cada momento de desespero dos personagens aumenta a sensação de sufocamento. Você quer fugir daquilo ali, tornando Espinhos uma experiência intensa e desesperadora. Noroi é um dos filmes mais perturbadores e muito bem construídos do terror asiático. Apresentado no formato de um falso documentário, ele segue Masafumi, um pesquisador paranormal que investiga eventos inexplicáveis no Japão. No início, ele está tentando apenas ligar os casos desconectados, uma mulher que afirma ouvir vozes, um incêndio misterioso numa vila remota, um menino que tem habilidades psíquicas incomuns. Mas conforme vai passando e ele junta as peças, ele percebe que tem um padrão obscuro conectando tudo. O filme trabalha com um tipo de terror sutil e psicológico, com o medo se acumulando lentamente. Pequenos detalhes espalhados ao longo da história criam aí um quebra-cabeça aterrorizante que só se revela completamente no final. A maldição central do filme gira em torno de uma entidade chamada Kagutaba, um espírito maligno que precisa de rituais específicos para ser contido. Mas é claro que algo deu errado, e agora as forças sobrenaturais começam a se manifestar de maneira imprevisível. O que torna Noroi tão eficaz é a maneira como ele constrói uma sensação de realismo absoluto. As entrevistas, as gravações de arquivo e as filmagens caseiras faz com que o espectador sinta que está assistindo algo verdadeiro ali em tela, o que amplifica ainda mais o terror. E diferente de outros filmes que entregam sustos fáceis, aqui a tensão cresce de uma forma insuportável. Na parte final do filme, conforme as revelações vão se desenrolando, a história se torna cada vez mais assustadora, se tornando um dos finais mais perturbadores aí do cinema do terror asiático que eu já vi. É um filme que deixa uma sensação ruim e muitos espectadores relataram que se sentiram perseguidos pela atmosfera sinistra de Noroi,
mesmo depois do filme acabar. Se você já olhou para um espelho no meio da noite e teve a sensação de que algo estava errado com seu reflexo, então Espelhos do Medo vai te deixar paranoico. O filme segue Ben, um ex-policial traumatizado que aceita o emprego como segurança noturno em uma loja de departamentos abandonada depois de um incêndio. O que parecia ser apenas um trabalho tranquilo, logo se transforma em um pesadelo, porque o Ben começa a perceber que tem algo muito obscuro com os espelhos. O que torna esse filme assustador é a forma como ele brinca com a percepção de realidade. Os espelhos refletem imagens que não deveriam estar ali, e logo fica claro que tem uma entidade demoníaca presa neles pronta para se libertar. E a história se torna ainda mais intensa quando Ben descobre que a maldição não está confinada só na loja. Ela segue aqueles que entram em contato com os espelhos e usa o reflexo como um portal para atormentar essas vítimas. E a sensação de impotência é um dos elementos mais angustiantes do filme, porque como fugir de algo que está praticamente em todos os lugares? Espelhos estão em casas, carros, banheiros, vitrines, não tem escapatória. O terror psicológico é amplificado pela trilha sonora também perturbadora e pelos efeitos visuais que fazem com que o reflexo pareçam quase vivos. Gente, depois desse filme, eu fiquei com vontade de cobrir todos os espelhos da minha casa. Outro grande destaque aí do filme é a sua atmosfera macabra, que se intensifica conforme o Ben tenta entender a origem da maldição e proteger sua família. Cada descoberta leva ele para um passado obscuro, revelando segredos assustadores sobre o incêndio e a entidade presa aí no espelho. Espelhos do Medo não se baseia apenas em sustos baratos, ele cria um terror psicológico genuíno explorando o medo do desconhecido e a fragilidade da sanidade humana também. O desfecho do filme é impactante e eu acho que vale muito a pena você assistir. Se você ficou até aqui, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro das novidades sobre filmes e séries. Aí tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.